Olá pessoal, então vamos para mais uma questão, né, envolvendo trigonometria, o assunto de trigonometria. E aqui vamos direto já para o texto, né, para depois a gente resolver a questão, ok? Então, na questão 2, né, que é do nosso assunto aqui da nossa aula, fala assim, ó, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus, ok? Então, suponha que a região aí sobrevoada pelo avião seja plana, né? A questão pergunta, depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião, beleza? Então, gente, ó, bora direto aqui, né, para a gente tentar verificar a trajetória do avião, certo? Com base no que o texto narrou, tudo bem? Então, a questão fala que o avião decola aqui, né? O avião decola, deixa eu só voltar aqui para a gente tentar resolver a questão, certo? Então, deixa eu ver se já. Olha só, então o avião decola, né? Nesse sentido. E aí no texto, né, fala que esse avião ele está formando, né, ali o sentido, a direção que ele toma, ele está formando 30 graus, né, com relação ao solo, né? Então o solo destaquei aqui em vermelho. E aí a gente teria nessa situação aqui a abertura entre o solo e a trajetória do avião, né? Essa abertura de 30 graus, beleza? E aí dizia que depois que esse avião percorria, né, a distância de 1000 metros, a questão quer saber, né, da gente qual seria, né, aqui a altura, né, que o avião se encontra, né, do solo nesse momento, beleza? Então a gente vai então de maneira simples, né, fazer aqui o cálculo ou os cálculos com base no que a gente já viu, né, das teorias aqui da aplicação da trigonometria, beleza? Então, olha, aqui você teria vários caminhos para resolver. Você sabe que de repente dava para complementar esse ângulo aqui se quisesse, né, para ter mais opção ou opções para trabalhar, certo? Então você poderia tranquilamente fazer assim. Se de repente eu colocasse o ângulo de 60 aqui, dava para trabalhar com de 30, né, como a gente fez na questão anterior, ou a gente também poderia trabalhar com esse de 60. Eu só vou mudar para trabalhar com o de 60 para você perceber que independente do ângulo que eu vá escolher, o cálculo não vai mudar, tá? O resultado final não vai mudar, beleza? Vai mudar aquela senha que a gente vai usar lá na tabelinha, tá? Então vamos imaginar que eu queira trabalhar com ângulo de 60, ó, esse ângulo aqui, essa abertura, né? Então esse ângulo de 60 graus aqui, eu vou procurar logo o cateto, tá? Então procura o cateto do qual tu queres fazer o cálculo, ó. Esse cateto aqui que a gente está trabalhando, ele em relação a esse ângulo de 60, ele é o cateto que está bem próximo, a gente chama de cateto adjacente, beleza? E aqui, né, à disposição, ó, a questão nos forneceu o valor da hipotenusa, tá? Então tem hipotenusa e tem o cateto adjacente. Aí, gente, a gente vai lá na parte daquelas razões trigonométricas, né, que a gente tinha mostrado anteriormente e vai verificar que razão é essa, tá? Vou pôr aqui para você, ó. Você não tem dificuldade de lembrar, tá? As razões trigonométricas aqui, ó, aqui destacando, leva isso sempre, tá? Essas razões aí, então, a qual trabalha com cateto adjacente e cateto adjacente e hipotenusa, ó, cateto adjacente e hipotenusa aqui, ó. É a nossa razão aqui de número 2, né? Olha, eu vou escrever lá então cosseno do ângulo de 60, tá? Então, você precisa disso aqui. Vou então escrever, né, com base nisso, tá? A gente vai escrever aqui então para resolver a questão, tá? Só vou tirar aqui para não ficar muito cheio o texto para você. Então, olha só. Vou escrever aqui, ó, cosseno de 60 graus. Então, a primeira parte a gente escreve mesmo, assim, sem problema nenhum, tá? Aí agora eu vou trabalhar com a razão, ó. Cateto adjacente, no caso aqui é x, e a hipotenusa, ó, 1000, tá? Então, a hipotenusa aqui vale 1000, beleza? Lá na tabelinha, que eu tinha acabado de te mostrar aqui, ó, vou colocar a tabelinha aqui para o lado para você observar. Olha, aqui na tabelinha, gente,
um pouquinho mais para baixo, para não ficar muito cheio e fácil para você. Olha só, nessa tabelinha que nós temos, então, a gente vai buscar, então, estou trabalhando com a razão cosseno, né? E aqui a gente está com ângulo de 60, nessa coluna. Então, cosseno de 60. A senha vai estar aqui na parte onde compõe a linha e a coluna, tá? Então, a gente vai ter nessa célula aí a senha, 1/2, tá? Então, a gente vai aplicar, vai substituir a palavra ali cosseno de 60 por 1/2. Ó. 1 dividido por 2, então, é x dividido por 1000, tá? E aí, de novo, minha gente, a gente aqui vai poder fazer, né, o produto dos meios pelos extremos. Você já sabe que aqui é uma proporção, a gente pode fazer. Então, 2x é igual a 1 vezes 1000, que dá 1000. Gente, isso aqui é uma multiplicação. Eu estou com um produto aqui, ó, produto, né, de o número 2 multiplicando o número, que teoricamente a gente não saberia que era esse número. Então, multiplicado por 2 dá 100, né? Quem poderia ser esse número, né? Seria a nossa pergunta que a gente ia fazer aqui. Então, para resolver isso, o que a gente faz? A gente trabalha, né, transportando o 2 para o segundo membro. Ele está multiplicando no primeiro membro, no segundo ele vai dividindo, tá? Então, a gente precisa dessa noção. Aqui é a resolução de equações do primeiro grau. Então, quando eu for dividir ali 1000 por 2, né, a gente teria aqui precisamente 500, né? Aí você devolve a unidade de medida que estava ali na figura, nesse caso, 500 metros, beleza? Então, nessas condições apresentadas, né, a altura do avião, né, decolando, né, com ângulo de 30 graus em relação ao solo, depois de percorrer 1000 metros, ele teria exatamente 500 metros de altura, beleza? Então, questão simples. Vou diminuir um pouquinho aqui para você ver os cálculos direitinho. Espero que você tenha entendido e a gente se vê nas próximas aulas, ok? Um abraço, minha gente, até mais.